Olá, alunos, tudo bem? Então, hoje nós vamos para a nossa terceira aula. Na aula de hoje, iremos falar sobre planejamento escolar coletivo, currículo, práticas pedagógicas e avaliação da aprendizagem. Bom, são assuntos em que temos muito o que falar, né? Mas hoje eu vou apresentar aqui para vocês, nós vamos conversar apenas os conceitos básicos desses temas que você precisa para fazer a sua prova, tá ok? Então, vamos dar continuidade. Então, gente, as práticas pedagógicas de um professor, ela requer aí um planejamento, né? Esse planejamento, ele é direcionado por um currículo e todo esse processo, ele é acompanhado por uma avaliação, né? Então, vamos entender agora um pouquinho de cada um, né, desses processos aí. Para que o professor possa atingir efetivamente os objetivos, é necessário que realize um conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. É o que eu mostrei lá no esquema, né? Ou seja, o planejamento, a direção do ensino e da aprendizagem, que é o currículo, né? E a avaliação. Quem traz pra gente essa reflexão aí é Libânio, tá? Vocês vão observar aí, quando nós vamos fazer as questões, que todas as questões em que envolvem currículo, avaliação, práticas pedagógicas, né? São estudos direcionados por esse autor. Então, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento escolar. O planejamento escolar, gente, ele é um processo de reflexão, né? É um processo contínuo que se preocupa para onde ir e quais as maneiras de chegar lá. Não é algo neutro, é político, uma vez que envolve opções e ações, né? Quem traz pra gente também essas reflexões, né, é o autor que nós acabamos de ver, Libânio. Então, gente, numa prática, né, pedagógica de um professor, como eu citei anteriormente, ela perpassa por um planejamento, né? Não é chegar lá na sala de aula e improvisar, né? Deixa eu ver o que eu faço aqui. Não, toda a ação, todas as atividades, elas têm que ser pensadas antes, né? Para o sujeito, né? Para quem que eu vou aplicar, né? O local, né? Que eu vou aplicar, os materiais, os recursos, né? Que eu tenho e principalmente os objetivos, né? Os objetivos que eu quero atingir com essa prática pedagógica. Tudo isso vai perpassar no meu planejamento. Então, dando continuidade, vou apresentar aqui para vocês as funções do planejamento escolar, né? Então, a primeira função é explicitar princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho docente. Assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho docente, evitando a improvisação e a rotina, como, né, eu acabei de dizer aí. Facilita a preparação das aulas, indicando as ações de professores e alunos e possibilitando o replanejamento do trabalho referente a novas situações. Bom, então, quando você chega com uma aula planejada, preparada, mesmo que você, durante aquela aula, não consiga, né, realizar tudo que você planejou, você já tem um direcionamento para o que fazer na sua próxima aula, né? O que você pode adaptar, né, daquele planejamento, o que você pode tirar, o que você pode acrescentar, né? Então, o planejamento, ele vai te dar todo esse apoio, né, essa base pedagógica. Aqui eu vou dizer para vocês quais são as fases do planejamento escolar. Então, antes de chegar lá do planejamento do professor, o planejamento, né, que nós fazemos lá no caderninho, né, nós temos todo um processo. Começa lá, olha, no planejamento educacional. Vou puxar aqui para vocês o que é o planejamento educacional. São os planos nacionais, estaduais e municipais de educação, programas e projetos do Estado e do governo. Logo depois vem o planejamento escolar, que são o projeto político-pedagógico, né, o PPP da escola, ou a proposta pedagógica, o regimento escolar, os planos de ação, né, do município,
os projetos pedagógicos, né, o plano e a matriz curricular. E, por último, vem aí o planejamento de ensino, que é composto pelo plano de aula e pelo plano de curso, né? E aqui dentro do plano de aula e do plano de curso, entra também, né, aquela questão, o professor ele faz aí um planejamento anual, né? Dentro do anual, ele tira aí, né, o planejamento trimestral ou bimestral, né, conforme as escolas. E daí ele tira também, né, o planejamento mensal, quinzenal, até para o planejamento diário, né? Agora, estudem, né, bem esses conceitos aqui, porque isso aqui cai na prova, tá? O que é composto o planejamento educacional, o planejamento escolar e o planejamento de ensino, tá ok? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o currículo, né? Então, primeiro, nós vamos refletir um pouquinho sobre a concepção tradicional de currículo, né? Então, antigamente via-se o currículo como a grade escolar, tá? Então, isso que era entendido como currículo. É aquela grade escolar lá das matérias, né? Das disciplinas que tem que ser ensinadas, isso que é o currículo. Hoje em dia, né, a concepção atual de currículo é que o currículo ele é baseado em experiências, tá? O currículo, ele agora ele é visto como algo que ele é construído e não imposto, tá? Tem uma definiçãozinha aqui. O currículo escolar, ele abrange as experiências de aprendizagens implantadas pelas instituições escolares e que deverão ser vivenciadas pelos estudantes. Então, o currículo atualmente agora, ele tem um foco o estudante, tá? Então, ele vai ser baseado nas experiências, né, dos estudantes. Ele tem que proporcionar aos estudantes experiências também, ok? Bom, mais um autor aqui, né, também que cai aí, né, nas provas, não só na banca da FUNEC, mas, né, no concurso da área de educação em geral, que é Miguel Arroyo, né, e que ele, né, fala sobre currículo. É que as salas de aulas são espaços concretos onde o trabalho pedagógico se materializa. O currículo é o núcleo. Os jovens trazem muitas questões que não são respondidas pela escola, por exemplo, prostituição, drogas e trabalho. Tá, vocês lembram lá naquele esqueminha que eu trouxe no início da aula, né? Lembra que eu falei que o trabalho, né, as práticas pedagógicas do professor, ela é direcionada pelo currículo, tá? Então, o currículo tem um papel muito importante, né, aí. Então, e o currículo, ele traz ali, ó, as salas de aula é o espaço onde vai se concretizar, né, tudo aquilo que está no currículo. E outro item importante que ele traz é o seguinte: os jovens trazem muitas questões, né, algumas questões que não são respondidas pela escola, né, ou seja, não aborda. Nós, como professores, sabemos muito bem, né, quando a gente em contato com os alunos, o nosso papel ali não é só ensinar o conteúdo, né? Nós lidamos com questões, com problemáticas ali, não só de jovens, mas também com crianças, né? E também adultos, né? No EJA, nós passamos por questões e muitas vezes a gente tem que trazer essas questões para dentro do nosso conteúdo na sala de aula para serem trabalhados, né? Como em uns exemplos, droga, prostituição e mundo do trabalho. Então, o ideal é que o currículo, né, ao ser construído, ele tenha, né, esse cuidado com essas questões também, com essas questões sociais, com esses problemas sociais. Então, gente, o currículo é movimento, né? Por que eu digo, né, que o currículo ele é movimento? Ele não é algo que construiu o currículo ali, pronto, é esse que a gente vai seguir agora pro resto da vida na escola. Não, né? O currículo ele é movimento, ele precisa ser adaptado, né? Porque as pessoas mudam, né? Os alunos vão formar, vão sair, vão chegar outros alunos com outra cultura, outras demandas, né? É uma prática socialmente construída, né? Como a gente vem falando aqui, e ele é aberto e contextualizado, né? Como eu disse, ele é aberto a mudanças, a alterações, né? Altera-se em, né, a questão da tecnologia, né? Vem atualizando, o currículo tem que estar
atualizada em relação a isso também, né? A questão da cultura, né? E aqui, gente, esses termos aqui, vocês têm que saber, assim, de có e salteado para a prova, porque cai mesmo, tá? Né? Que é a questão do currículo multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar e transversalidade. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre cada um, tá? Esses conceitos. Então, multidisciplinar são as áreas do conhecimento que elas não estabelecem diálogo, tá? Então, tem matemática, português, então cada um ensina aí a sua área e elas não vão estabelecer um diálogo, né? Multidisciplinar. Tem várias, são multi, e é cada um na sua, tá? Pluridisciplinar. Estuda um objeto de cada disciplina pelo ângulo de várias outras ao mesmo tempo, tá? Porém, né, cada uma ali na sua. Eu vou pegar um objeto de uma outra disciplina, né, e vou estudar ela ali dentro da minha competência, tá ok? Interdisciplinar. Pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina para outra, ocorrendo a transversalidade do conhecimento. Aqui já ocorre o diálogo entre uma área e outra, né? E um exemplo prático aí são os projetos, né? Como se constrói em projetos com áreas diferentes, né? Na escola, há toda essa troca, tá? Nós vamos ter, mais pra frente aí, uma aula só de interdisciplinaridade, tá? Que é o que cai muito aí em concursos. E os outros conceitos, transdisciplinar, são práticas educativas para além das disciplinas, tá? E transversalidade, são eixos, né, temas, para serem trabalhados em todas as disciplinas, como, por exemplo, racismo, né? Racismo, sexualidade, bullying, tá? Então, isso que é transversalidade. Existe até um conceito, né, que são temas transversais, né? Vem desse conceito aí de transversalidade. O currículo escolar abrange as experiências de aprendizagem, né, implantadas pelas instituições escolares, que deverão ser vivenciadas pelo estudante. Bom, gente, então o conceito-chave aí de currículo, né, que vocês têm que ter em mente para resolver as questões, é isso, que o currículo escolar, ele está agregado a experiências de aprendizagem, tá? O foco do currículo, né, na concepção atual é o estudante, tá? E algo que também vai ser falado nas próximas aulas, mas que às vezes bate uma dúvida aí, não ficou muito claro ainda, é que a BNCC, ela não é um currículo, tá? O currículo, ele deve, né, levar em conta o que diz a BNCC, mas a BNCC não é currículo, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a avaliação da aprendizagem, né? Então, primeiramente, né, o que é avaliar? Né? O ato de avaliar, avaliação, né, o ato de avaliar ou remete para o efeito essa avaliação. Pode ser sinônimo de estimativa ou apreciação. A avaliação tradicional não contempla o processo de ensino de aprendizagem do aluno. Né? A avaliação tradicional, ela é focada apenas no resultado final, né? Apenas na nota, né? Não leva em conta o processo de aprendizagem, né? Isso é uma avaliação tradicional. Importante ter esse conceito para nós diferenciarmos, tá ok? A avaliação escolar, olha quem aparece aí novamente, né? Libânio. É um elemento permanente na prática do professor, né? Nós vamos ver que a avaliação, ela acompanha todo o processo, né? Mesmo antes do planejamento, durante e depois. Reorienta o trabalho do professor e também organiza sua prática. Visão ampla do aluno, vai além de dar notas. E não é no momento, é o processo, tá? Vou explicar, né, agora com vocês ainda alguns exemplos sobre cada uma dessas reflexões aí de Libânio. Vejam só. Segundo o professor Lucchesi, né, citado por Libânio, a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes no processo de ensino e aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho.
Então, rapidamente, ele cita aqui, olha, a avaliação qualitativa. Então, vejam a diferença. A avaliação qualitativa é aquela avaliação descritiva. A avaliação quantitativa é aquela que se refere à nota. Então, por exemplo, você comprou um shampoo. Você vai fazer uma avaliação qualitativa. Você vai descrever. Então, você, né, vai citar. Nossa, ele deixa o cabelo muito sedoso, ele tem um cheiro gostoso, a consistência é assim, assim, assim. Se você for fazer uma avaliação quantitativa desse shampoo, você vai dar uma nota. Minha nota para esse shampoo de 0 a 10 é 9. Entenderam a diferença? Então, quando ele diz aqui, né, que a avaliação é uma apreciação qualitativa. Então, ela vai além. É claro que existe avaliação, né, que dá a nota quantitativa. Mas a avaliação, ela deve ter esse caráter, tá? De ser qualitativa, pegando em todos os dados relevantes, né? E ele vai auxiliar o professor na tomada de decisões do seu trabalho. Nós vamos ver os tipos de avaliação, que a avaliação diagnóstica, ela vai dar uma orientação para o professor, né? Sobre como ele irá fazer o seu planejamento, né? Porque a partir de uma avaliação diagnóstica, ele vai ter ali quais os conteúdos, quais habilidades que os alunos ainda precisam alcançar. E daí, né, montar o seu planejamento e toda a sua prática pedagógica. Então, vamos continuar aqui. Os tipos de avaliação. Nós temos uma avaliação, né, como eu falei agora, diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação diagnóstica, ela ocorre, né, no início do processo, porém, ela também pode acontecer lá no meio. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre. Então, primeiro, é realizada uma avaliação diagnóstica, né, com o objetivo de conhecer o aluno, né, de conhecer o que ele sabe, o que ele não sabe. Logo após, existe a avaliação formativa. Como o próprio nome sugere, é informativa. Ela acontece na formação, ela acontece no processo, tá? E no final, né, tem aí a avaliação somativa. Essa avaliação, ela tem, né, mais o caráter quantitativo, é aquele caráter de atribuir uma nota, né? Então, vamos ver com calma cada uma delas. A avaliação diagnóstica é uma análise inicial, porém pode ocorrer também durante o processo. Por que durante o processo, gente? Às vezes ali, durante a avaliação somativa, né, a avaliação que está no processo, a formativa. Durante a formativa, você às vezes quer conferir, né, se o aluno já atingiu uma determinada habilidade, ou se ele já está dominando um determinado conteúdo, né, antes de chegar na etapa final. Então, para fazer essa conferência, você pode usar novamente a avaliação diagnóstica, tá? Por exemplo, se você viu na avaliação diagnóstica inicial que tal aluno ele não possui aí habilidades, né, o domínio de certos conteúdos que ele já deveria ter, né, aí você vai realizar um trabalho diferenciado com ele ali, paralelo e tal. Chega no meio do processo, né, é ideal que você faça novamente essa avaliação diagnóstica, até para saber, né, se as suas práticas práticas, né, com ele estão fazendo algum efeito, surgindo algum resultado, né, se ele já teve algum avanço, né, você pode continuar, né, nessa linha aí até o final do processo ou não, se é necessário fazer alguma mudança, tá? O resultado permite o professor fazer o seu planejamento, né? Então, é ideal você conhecer a sua turma, conhecer os seus alunos, né, antes de chegar lá com o conteúdo, com as práticas, né? Nessa avaliação diagnóstica aí, você tem, como falei, não só um respaldo do que eles não sabem, né? Você tem um respaldo também do que eles já adquiriram, né? Do que eles estão trazendo para você. O objetivo é conhecer, é descobrir o que o aluno não sabe, aquilo que ele precisa saber ou aprender, e o que já está consolidado, né? Isso se tratando de conteúdos e habilidades. E um instrumento mais comum em uma avaliação diagnóstica é uma prova escrita ou uma prova oral. A avaliação formativa, né? Aquela que vai ocorrer durante a formação, né? Durante o processo, o objetivo é acompanhar o desenvolvimento.
E os instrumentos utilizados aí para esse tipo de avaliação são os exercícios, os trabalhos, o caderno, né? E a avaliação somativa é aquela que vai ocorrer no final do processo e ela só vai avaliar o produto final. Então, geralmente é aquela provinha, né, que a gente dá aí no final do bimestre, no final do trimestre. O objetivo é atribuir uma nota, né? Ela é uma avaliação quantitativa. Enquanto a avaliação diagnóstica formativa, elas, né, precisam ter aí um caráter mais qualitativo, né? Apesar de que dentro da avaliação formativa, a gente acaba utilizando também a questão da quantitativa, né? Porque às vezes é preciso você atribuir nota nos trabalhos, né? Nota nos exercícios, nota no caderno. Bom, gente, então eu procurei passar para vocês mesmo, são, como eu falei, né? Os conceitos aí básicos, principais, que você precisa para fazer a prova, tá ok? Quando nós formos realizar os simulados com as questões, nós vamos retomar esses conceitos, discuti-los novamente. Enquanto isso, é muito importante que você faça a leitura do material completo na apostila e que participe também aqui dos fóruns, tá? Envie também suas dúvidas, tá? Com as dúvidas nós vamos discutindo, né? Trocando experiências, trocando opiniões, tá ok? Então, um abraço e até a próxima aula.